Olá, tudo bem com você? Bem-vinda a mais uma teleaula da disciplina Gestão em Saúde. Eu estou com você em mais um momento, agora para falar sobre gestão da atenção básica em saúde. E a perspectiva dessas próximas aulas é trazer conteúdos complementares à temática Gestão em Saúde. Eu tive a oportunidade de estar com você mais uma vez e agora para a gente conseguir aprofundar alguns conteúdos relacionados a essa temática. Mas os próximos encontros também serão desenvolvidos com as demais professoras do curso, portanto eu não estarei com você ao longo de todos os encontros, mas eu tive a oportunidade de mais uma vez poder estar com você. Nós vamos, nesse momento, tratar da gestão com foco na atenção básica, assunto de extrema importância para você compreender a diversidade, a peculiaridade que é fazer a gestão desse processo de trabalho. E a gente vai conseguir entender, você vai conseguir compreender o desenvolvimento desse conteúdo, ao passo que eu trarei informações importantes para a gestão em saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, ou seja, o nosso foco dessa aula é trabalhar conteúdos relacionados à gestão da saúde pública, que tem a sua peculiaridade se comparado com a gestão de serviços de saúde particulares, privados. E aí você vai entender a complexidade desse atendimento. Para contextualizar essa teleaula, o que nós vamos ver ao longo desse encontro? Vamos ao quadro. Nós vamos, então, você vai compreender as atribuições gerenciais do enfermeiro, e aqui é com foco na atenção primária. Você vai compreender também, vai entender a maneira como acontece o gerenciamento dos recursos materiais nas unidades básicas de saúde, além de conhecer os indicadores de qualidade da assistência à saúde pública. Então, como você pode perceber, são dois aspectos em que nós iremos trabalhar esses assuntos. O aspecto da gestão em saúde pública, atrelado ao foco da atenção à saúde, a atenção básica, ou também, como nós também podemos chamar, atenção primária, de acordo com a PNAB, a Política Nacional de Atenção Básica. Esses dois termos podem ser utilizados para designar o desenvolvimento das atividades que são desenvolvidas a nível de unidade básica de saúde. Ao longo desse nosso encontro, então, todos esses conteúdos serão contemplados e ao final da nossa teleaula, nós vamos desenvolver o game, o Kahoot. Então, eu quero que você já se adiante e anote o número do PIN. Para essa aula, o número é 2074 634. Caso não dê tempo de anotar, não fique preocupado, haja visto que a nossa tutora à distância, Ana, vai fazer o compartilhamento do número do PIN via chat, então mais uma oportunidade para você participar do nosso game. É importante porque ele dá dinamicidade e você vai perceber que essa aula tem uma sistematização diferente, haja visto que você vai perceber que ao longo dos conteúdos nós iremos finalizar com um vídeo, e esse vídeo é em relação à entrevista que eu fiz com a diretora de atenção primária de um dos municípios do estado do Paraná. E aí você vai conseguir entender a visão que ela tem das atribuições que ela desenvolve enquanto gestora da atenção primária. Mas, então, vamos dar continuidade, ou melhor, vamos dar início a esse encontro, haja visto que são vários os conteúdos a serem desenvolvidos. Então, vem comigo. Atuação gerencial do enfermeiro na atenção básica. Você já conseguiu compreender o que é uma gestão em saúde, mas será que existe certas diferenças em relação à gestão num serviço público e em especial na atenção primária? Então, em relação a esse conteúdo, quero que você me acompanhe aqui no quadro. Em relação a esse gestor em saúde como um todo, nós temos que ele tem que ter a capacidade de gerenciar uma equipe de saúde
e atender às perspectivas e às necessidades dos usuários. E isso requer um profissional equilibrado que consiga superar as limitações que o serviço apresenta e que, além de prestar assistência baseada nos princípios do Sistema Único de Saúde, consiga lidar com o déficit de recursos humanos, ou seja, de pessoas, de materiais, de recursos, bem como a demanda cada vez maior dos usuários que procuram por atendimento. Nesse sentido, em 2017, por meio da portaria 2436, essa portaria ela recomendou a inclusão do que nós conhecemos por gerente de atenção básica, e cujo objetivo é contribuir com o aprimoramento e qualificação do processo de trabalho nas unidades básicas de saúde, nas UBSs. Em especial, para fortalecer a atenção à saúde prestada pelos profissionais das equipes, a população adscrita, ou seja, referente à demanda de cada unidade básica de saúde, pela função técnico-gerencial. Essa portaria, então, incluiu esse profissional e a inclusão dele deve ser avaliada pelo gestor, segundo a necessidade do território e a cobertura da atenção básica. E, de acordo, então, com o que é exigido por essa portaria, o gerente de atenção básica, ele deve ser um profissional qualificado, preferencialmente com nível superior, com o papel de garantir o planejamento em saúde. Então, veja que esse planejamento é extremamente necessário para que a gestão de fato possa acontecer, de acordo com as necessidades do território e da comunidade atendida por essa unidade básica de saúde. A organização desse processo de trabalho, a coordenação e integração das ações, elas se fazem necessárias e devem ser desenvolvidas por esse gerente. É importante ressaltar que o gerente, ele não vai ser um profissional integrante das equipes vinculadas à unidade básica de saúde, mas que deve possuir experiência na atenção básica, preferencialmente de nível superior, e em relação a algumas das suas atribuições, porque de acordo com a política são várias as atribuições, né? Ou melhor, de acordo com a portaria, são diversas as atribuições desse gerente de atenção básica. Eu acabei elencando alguns deles. Então, uma das atribuições do gestor da atenção básica é qualificar a gestão da infraestrutura e dos insumos. Então, isso requer uma gestão do processo de manutenção estrutural, logística dos materiais que são utilizados para atendimento em saúde, ambiência em unidade básica de saúde. Ambiência nada mais é do que propor uma estrutura de atendimento para os usuários de maneira que você consiga colocar em prática a humanização do atendimento, que seja, então, uma estrutura que garanta um bem-estar do paciente e também dos profissionais. Zelando, então, também pelo uso dos recursos e evitando o desabastecimento. Então, nessa primeira atribuição, nós temos que esse gestor da atenção básica, ou também conhecemos por gerente, ele realiza, então, esse processo gerencial, de modo que não falte recursos materiais, nem recursos humanos, e muito menos uma infraestrutura que fique aquém do necessário para aquele atendimento. Então, nesse contexto, nós temos que esse profissional ele deve desenvolver aspectos do planejamento para ofertar uma qualidade da assistência com base nos elementos que são necessários para que esse atendimento aconteça, que são os recursos materiais, recursos humanos e infraestrutura. São elementos básicos, minimamente considerados para que o atendimento de fato possa acontecer. Então, ele vai gerenciar todo esse processo. Essa é uma das atribuições. Vamos de volta ao quadro. Nós temos também, enquanto atribuição do gestor, que ele vai representar o serviço sob a sua gerência em todas as instâncias necessárias. Então, ele vai ser o líder, o representante daquela equipe.
e vai fazer o papel de articular com os demais atores da gestão e do território com o objetivo de qualificação do trabalho e da atenção à saúde realizada na Unidade Básica de Saúde. Além de conhecer a rede de atenção em saúde, que a gente conhece por RAS, né, com base nos protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, apoiando a referência e contra-referência entre as equipes que atuam na atenção básica e nos diferentes pontos de atenção com a garantia do encaminhamentos responsáveis. Nesse sentido, nós sabemos que os serviços de atenção à saúde pública, eles são ofertados de acordo com a densidade tecnológica. Então, nesse sentido, a Unidade Básica de Saúde, como você já sabe, ela é considerada a porta de entrada para esse usuário. Entretanto, nós sabemos que ela não consegue atender todas as necessidades da população. Por quê? Porque algumas necessidades fogem da autonomia desse serviço, considerando que existe uma densidade tecnológica, existem densidades tecnológicas mais complexas e que alguns atendimentos requer esse tipo de serviço. O que a Unidade Básica de Saúde acaba desenvolvendo? A referência desses casos mais complexos para esses outros serviços, tá? E a contrarreferência é retornada desse usuário para a sua unidade básica de saúde, para que a continuidade do seu atendimento possa acontecer de maneira adequada. Então, para que o gestor consiga fazer um bom desenvolvimento da unidade básica de saúde, ele precisa entender como essa rede de assistência em saúde acontece, quais são os níveis de densidades tecnológicas existentes ali no seu município, para conseguir gerenciar seus indicadores e fazer a referência para os serviços específicos para cada tipo de complexidade de atendimento. Então, nesse sentido, nós temos que o gerente é inerente do processo de planejamento, que ele conheça a área de abrangência e que ele possa identificar quais são os possíveis outros serviços que podem oferecer outros níveis de densidade tecnológica. Então, faz-se necessário que o gerente tenha esse conhecimento e saiba quais são esses recursos, esses outros serviços. Ainda em relação às atribuições do gestor, vamos ao quadro, nós temos que ele precisa conhecer essa rede de serviços, bem como os equipamentos sociais do território, além de estimular essa questão intersetorial com atenção diferenciada para as vulnerabilidades existentes no território. E é fazendo um diagnóstico situacional que ele vai conseguir identificar as possíveis vulnerabilidades que possam estar presentes na área de abrangência dessa unidade. Além de identificar as necessidades de formação e qualificação dos profissionais em conjunto com a equipe, visando sempre a melhoria do processo de trabalho, na qualidade e resolutividade da atenção, promovendo a educação permanente e mobilizando os saberes da própria unidade básica de saúde com alguns parceiros, né, com algumas empresas que podem, então, se tornar parceiras ou, então, outros serviços, outros setores. Além de desenvolver a gestão participativa e estimular a participação dos profissionais e usuários nas instâncias do controle social. Lembrando que controle social é a participação não só dos profissionais, mas também dos usuários em relação às decisões a nível de unidade básica de saúde e também a nível local de assistência em saúde ou até mais. Então, é trazer para mais perto esse usuário e fazer com que ele consiga, então, participar das decisões em saúde. Mas você já pôde perceber nos slides anteriores que essa portaria, ela coloca enquanto necessidade de um gestor de atenção básica, alguém que tenha qualificação e especialização na área da atenção básica e que possa ser, que sugere-se que seja um profissional de nível superior. E aí entra o enfermeiro gestor. O profissional enfermeiro, na sua prática cotidiana, várias pesquisas e a nossa própria vivência demonstra que é esse profissional que possui maior engajamento, além de maior afinidade e preparo para assumir as funções de gestor,
Fato que não ocorre ao caso, porque nós temos investimentos claros nesse sentido, orientados por políticas públicas na área da saúde e da educação, reforçados pela legislação profissional. Ainda em relação à nossa atuação, o cargo, de enfermeiro gestor da equipe de enfermagem, ela é respaldada pelo artigo 15 da Lei do Exercício Profissional de Enfermagem, a Lei 7.498, que traz que as atividades, quando exercidas em instituições de saúde, tanto públicas quanto privadas, e em programas de saúde, somente podem ser desempenhadas sob orientação e supervisão do enfermeiro. Então, nós temos vários movimentos e vários respaldos legais para que esse tipo de cargo seja ocupado pelo enfermeiro. Então, na sua grande maioria, quem vai ocupar esses cargos de gestor, principalmente gestor da atenção básica, é o profissional enfermeiro, considerando que na graduação o enfermeiro, o estudante de enfermagem já consegue desenvolver essas habilidades, consegue compreender a gestão em saúde com foco na atenção básica, como é representado por esse momento da nossa teleaula, além do nosso respaldo, não só das políticas públicas de saúde que fazem com que a gente tenha, o profissional enfermeiro tenha propensão maior de assumir esses cargos, como a própria Lei do Exercício Profissional de Enfermagem acaba colocando como uma premissa para o desenvolvimento dessas atividades exercidas pelo profissional enfermeiro. Então, a chance de você poder ser um gestor da atenção básica é grande, haja visto todos esses movimentos de normativas, legislações e do nosso próprio, a nossa própria lei do exercício profissional. Por isso que é tão importante falar desse assunto. E assim finalizamos o primeiro conteúdo relacionado a esse contexto de gestão em saúde com foco na atenção básica. Atuação gerencial do enfermeiro na atenção básica. Para dar vivência a essa temática, você vai ficar agora com uma entrevista que eu realizei com a gestora da atenção básica de um município aqui do Paraná, para que você compreenda quais são as atribuições dessa gestora e consiga visualizar de que modo esse profissional, e no caso o enfermeiro, pode contribuir para essa gestão e a capacitação que nós temos para assumir esses cargos. Então, vamos assistir. Você é um futuro enfermeiro e desenvolverá o cuidado direto e indireto ao paciente, é importante ter esse conhecimento vinculado, então, à gestão em saúde, a questão administrativa, a questão gerencial do processo do cuidado em saúde. Para contribuir com esse momento, então, eu trouxe a Paloma, que é diretora da atenção primária do município de Rolândia, e trará, então, a sua experiência com relação ao cargo que ela ocupa. Então, é uma oportunidade muito interessante para você, futuro enfermeiro, ter a compreensão, entender a magnitude que é ser gestor de saúde a nível municipal, em relação a um setor público que tem uma abrangência e uma característica bastante distinta do setor privado. Então, quero agradecer, Paloma, por você ceder um pouco do seu tempo, que é escasso, para trazer, então, as contribuições para os nossos alunos. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. O setor público, ele realmente é um setor muito peculiar com relação à atenção à saúde, e ser gestora em um serviço público realmente requer de nós enfermeiros um preparo e uma atenção até maior do que um serviço privado, principalmente no que se refere ao gerenciamento de recursos financeiros, a aquisição de materiais, e tudo isso a gente vai detalhar melhor hoje aqui. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada. E, na verdade,
Paloma, o nosso interesse é saber mesmo a sua vivência, a sua prática, de que maneira nós conseguimos, então, de fato, aplicar todos os conhecimentos gerenciais no cenário de prática profissional mesmo, né? Então, para que os alunos compreendam a amplitude do seu trabalho, é importante você, eu acho que trazer, então, a sua formação, as suas especializações, que não são poucas, tá? Para entender por que você ocupa esse cargo, né? E qual é a sua bagagem para conseguir fazer essa contribuição e exercer seu trabalho. Sim. Então, eu sou enfermeira, sou graduada pela Universidade Estadual de Londrina, me formei em 2011 pela UEL, tenho especialização na modalidade de residência em gerência de serviços de enfermagem, também pela Universidade Estadual de Londrina. Fiz mestrado em enfermagem, especificamente na área de planejamento da aposentadoria, na área de saúde do trabalhador, também pela UEL. E finalizei em 2018 o doutorado em enfermagem na área de planejamento da aposentadoria e desenvolvimento de softwares em enfermagem pela Universidade Estadual de Maringá. Atualmente, além do cargo que eu exerço em Rolândia, na diretoria da atenção primária, eu sou também pós-doutoranda em enfermagem na UEL. Então, atualmente estou trabalhando com a área de editoração científica e enfermagem ali na Universidade Estadual de Londrina. Então, essa é toda a trajetória acadêmica que tem me dado realmente essa bagagem para o desenvolvimento das competências gerenciais do cargo de diretora de atenção primária. Bom, como eu disse, não são poucas as especializações, as pós-graduações, então, só para que você compreenda, né, você aluno, compreenda o quanto, né, que a Paloma se especializou, procurou, né, compreender quais são as suas habilidades, competências por meio de pós-graduação e para exercer essa atribuição que ela exerce, né, o cargo que ela ocupa e desenvolver então a gestão em saúde a nível então municipal. Para iniciar, então, eu gostaria de perguntar para você, Paloma, enquanto enfermeira, enquanto gestora, quais são as suas atribuições para o município de Rolândia? Vamos lá. Eu estou no município de Rolândia há 3 anos. Então, eu trabalhei um pouco mais de 3 anos. Eu trabalhei na ponta mesmo, na atenção primária, na unidade básica de saúde durante um tempo, mais ou menos um ano e 6 meses. Então, trabalhava em uma unidade básica de saúde com porte tipo 2, com 2 equipes de saúde da família. Na gestão, eu estou há 2 anos. Então, antes de eu assumir a diretoria em 2018, em 2017 e 2018, eu era responsável pela coordenação das ações em saúde em Rolândia. Então, desde 2018, eu estou como diretora da atenção primária. Então, antes de falar das atribuições, acho que é importante vocês terem a dimensão do que a diretoria de atenção primária engloba e de quais são os serviços que nós somos responsáveis. Então, enquanto diretora de atenção primária, eu respondo por 9 unidades básicas de saúde, são 15 equipes de saúde da família, um centro de especialidades odontológicas que atende não somente Rolândia, mas atende a mais 5 municípios da microrregião de Rolândia. E, além disso, então, está na minha equipe, né, está sob minha responsabilidade de 3 gerências, que é a gerência da estratégia de saúde da família, a gerência das equipes odontológicas e as gerências dos sistemas de informação da atenção básica, 4 coordenadorias, coordenadoria de ações em saúde, coordenadoria da equipe odontológica, dos sistemas e também a coordenadoria dos programas especiais de atenção básica, além de 9 coordenadorias que são as coordenadorias das unidades básicas de saúde. Então, basicamente, são esses serviços pelos quais eu respondo. Mas, além de responder por esses serviços, quais são as outras atribuições de um diretor de atenção básica ou de um diretor em saúde? Nós articulamos com todas as esferas, tanto municipais quanto estaduais, governamentais, no que se refere ao gerenciamento das ações da atenção primária, para a organização do cuidado. Articulamos com relação à implantação de novas equipes de atenção primária à saúde,
Se for necessário, então, avaliar esse território de saúde, a população do município ela cresce constantemente e eu preciso manter uma cobertura adequada pelas equipes de saúde da família. Então, toda essa análise de cenário e, se for necessário, a solicitação de um credenciamento de uma nova equipe de atenção primária é sob minha responsabilidade, também juntamente com a equipe toda que eu mencionei no início. Além disso, o gerenciamento e aquisição de equipamentos, de materiais permanentes, aquisição e o gerenciamento dos recursos financeiros que são direcionados para a atenção primária. Então, toda a parte de gerenciamento de emendas parlamentares que são destinadas à atenção primária do município, onde esses recursos serão aplicados, de que forma eles serão utilizados. Além disso, a elaboração, atualização dos programas, dos protocolos e dos procedimentos operacional padrão do município. Nós temos uma coordenadoria responsável por essa atualização, mas enquanto diretora eu também preciso avaliar se essa atualização está sendo feita, se estamos nos prazos, repassar isso sempre para a equipe em tempo oportuno. Então, tanto os protocolos do próprio município, quanto aqueles que vêm do Ministério da Saúde ou que vêm da Secretaria. Essa entrevista fez com que você pudesse compreender um nível hierárquico maior em termos de gestão. Haja visto que a Paloma ela é diretora de atenção básica de todo o município, então as responsabilidades são bastante abrangentes e acaba contemplando várias equipes de atenção primária e várias unidades básicas de saúde, bem como outros serviços. Então, você pode perceber a responsabilidade que é ser uma diretora de atenção básica a nível municipal e entender a importância dessa figura. Tá? A figura de gestor é importante para que esse gerenciamento de fato aconteça. Então, perceba que é necessário que se tenha um representante legal em relação a esse nível de atenção. Ela tem um nível hierárquico maior em termos de direção, então ela é diretora. Em algumas unidades existem a figura do gestor, que auxilia nesse processo, mas é mais focado para uma unidade básica de saúde específica. Nesse caso, né, ela representa um nível hierárquico maior e que tem, então, uma amplitude de atribuições bem mais abrangente e que foi possível você compreender nesse fragmento da entrevista. Mas ao longo do desenvolvimento dessa aula, a gente vai conseguir abordar vários outros assuntos. Então, quero que você se prepare e nós vamos para o nosso segundo conteúdo. Gestão dos recursos materiais. Então, a gestão em saúde, ela envolve vários elementos para que, de fato, ela possa acontecer. E um desses processos é a gestão dos recursos materiais. E quando nós nos referimos à atenção básica, atrelada, então, a essa questão da saúde pública, nós temos algumas especificidades que devem ser consideradas. Em relação a isso, quero que você me acompanhe no quadro. Nós precisamos falar do processo licitatório, que é a licitação. Por quê? Porque existe uma crescente demanda por obras e serviços no Brasil, justamente pelo aprimoramento, pela melhoria da infraestrutura dos serviços de atenção em saúde. E isso fez com que os procedimentos de controle de gastos públicos de grandes volumes fossem pautados em mecanismos de contenção de recursos, levando os processos a serem mais rápidos, eficientes e, principalmente, transparentes. Então, no que se refere a custo atrelado à gestão dos gastos públicos, a gente precisa ter, então, todos esses elementos. O processo, então, de gastos públicos precisa levar em consideração o fato de que ele deve ser rápido, eficiente e transparente, para que toda a população saiba exatamente como, quando e com o que foi gasto, né, para a obtenção do desenvolvimento de alguns serviços.
E uma dessas medidas é a utilização das licitações, e aí você vai conseguir compreender ao longo desse conteúdo. Então, o processo de compra no setor público é por meio de licitação, para que qualquer órgão público consiga realizar compras e obras, necessitando abarcar vários tipos de processos diferentes, de diferentes modalidades para o mesmo fim. Então, esses elementos estão disponíveis nas leis federais 8.663 e Lei 10.520, tá? Que traz algumas principais modalidades de licitação, dentre elas a concorrência pública, concurso, leilão e pregão. São essas algumas das modalidades. Você vai entender o que é cada uma dessas modalidades. Nós vamos começar pela concorrência. A concorrência, ela é utilizada, então, pelos interessados que devem comprovar possuir requisitos mínimos, requisitos esses que vão estar disponíveis no edital, de qualificação para conseguir, então, ofertar uma obra, um serviço ou então qualquer que seja o motivo da compra, da aquisição pública, tá? A concorrência por meio do decreto 9.412 de 2018, né, que traz aí, a atualização, faz com que a gente então consiga compreender essa questão então da necessidade de se ter um serviço de licitação, tá? Então, o que traz esse processo, então, de concorrência? A concorrência, então, ela traz que devem ser compras acima de R$1.430.000. Então, perceba que são compras com elevado custo, tá? E aí a gente utiliza essa modalidade de concorrência, tá? Que é um tipo de licitação. Então, de acordo com esse decreto de 2018, nós temos essa modalidade específica para aquisição, então, desse tipo de serviço que tem, então, esse valor, vamos dizer assim, extremamente significativo. Então, perceba que essas compras, ele requer, então, um gasto público. E veja, nós temos aquisição de serviços, produtos, obras que realmente têm um custo bastante elevado para o setor público. Então, com isso, você consegue entender e perceber a importância de se ter uma transparência no desenvolvimento da aquisição de qualquer que seja a obra, o serviço ou o produto, para que seja transparente esse processo e, principalmente, para que dê a possibilidade dos possíveis interessados e qualificados que estão presentes, então, no edital. O edital, ele precisa ser extremamente detalhado para que os fornecedores, as empresas que possuem interesse em ofertar aquele serviço para o serviço público ou, então, ofertar determinado produto, consiga mostrar interesse em apresentar a sua proposta. E é claro, com base nos custos públicos, a tendência é que se escolha aquele fornecedor, aquela empresa que atenda a qualificação destinada específica em edital e que consiga, então, oferecer esse serviço, esse bem, de maneira a apresentar um custo menor, para que a gente tenha, então, uma compra desse produto, desse serviço, pensando, então, naquele fornecedor que oferecer a melhor proposta. Então, a gente tem aí, você conseguiu compreender que o valor ele é bem significativo e que, com isso, é necessário que esse processo da escolha dos fornecedores, de fechar o contrato desse tipo de serviço ou produto, deva ser bem sistemático a ponto de utilizar, ou melhor, racionalizar, otimizar os recursos públicos.
Bom, além da concorrência, vamos de volta ao quadro, nós temos também o concurso, que é a modalidade em que quaisquer os interessados para a escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, tá? Mediante a instituição de prêmios ou remuneração dos vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado. Então, veja, você vai perceber que todos esses tipos de modalidade, eu vou usar esse termo aqui, edital. Então, o edital ele é fundamental para que a empresa que deseja comprar, né, um determinado produto ou então um determinado serviço, detalhe exatamente o que se procura, tá? Para que as empresas, os fornecedores entendam que se o seu produto ou o seu serviço enquadra na necessidade desse serviço público, tá? E o edital ele é fundamental para detalhar toda a qualificação, todas as exigências para determinada compra de serviço ou de obtenção de algum produto. No caso do concurso, é quando se necessita, então, de um trabalho técnico, científico ou então artístico, tá? É anunciado por edital, que é publicado com antecedência mínima de 45 dias, tá? A qualificação, ela é estabelecida em edital, e esse tipo de modalidade é destinado à escolha de trabalhos que exijam uma criação intelectual. Então, um trabalho artístico, um projeto arquitetônico. Entretanto, a partir do momento que a oferta desse serviço acontecer, o vínculo com a instituição ela termina, então não vai acontecer a contratação, e sim ali um desenvolvimento bem objetivo de alguma produção científica, né, como eu disse, um projeto arquitetônico, algum trabalho artístico, e passado esse período, esse processo, não haverá uma contratação, tá? Então é para conseguir identificar os melhores qualificados que atendam então ao objetivo estabelecido em edital e de acordo com a necessidade do serviço, né? Outro tipo de modalidade é o leilão, tá? Que é uma modalidade de licitação que acaba escolhendo dentre os interessados a venda de móveis inservíveis, ou seja, que não são mais úteis para a administração, ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para alienação de bens imóveis previstas no artigo 19. E o leilão é aquele que a gente tem em mente mesmo, que a gente acaba vendo ali em filmes, que é aquele que ofereceu maior lance para aquele móvel, para aquele imóvel, tá? Para aquele produto que está sendo leiloado. E então leva quem ofereceu o lance maior, igual ou superior ao valor da avaliação. Então, o leilão, ele parte da premissa de que aquele imóvel ou móvel, ele foi avaliado, então tem um preço mínimo que ele acaba recebendo, então é um valor ali inserido nesse produto e que a partir desse valor ele vai a leilão. E quem tiver interesse vai dar lances e vence quem dá o lance maior. É a venda, então, de bens móveis que não são úteis para a administração ou quando apreendeu ou penhorou algum desses móveis ou ainda alienação dos bens imóveis. A última modalidade de licitação que a gente vai conversar é o pregão, tá? Essa modalidade ela é destinada à aquisição de bens e serviços comuns, onde se tem a disputa, e essa disputa é realizada em sessão pública por meio de propostas e lances dos proponentes, né? Ou seja, dos fornecedores, para classificação e habilitação do licitante, objetivando a proposta de menor preço e tende a escolher de melhor qualidade. Mas a premissa básica é essa, menor preço.
E há duas formas de realização do pregão. O pregão que nós chamamos de presencial e o eletrônico. O presencial, como o próprio nome diz, os licitantes se credenciam e apresentam as suas propostas em envelopes lacrados com a documentação necessária e solicitada no edital. Já o eletrônico é realizado por meio de um site, normalmente mediado por algum banco credenciado ou algum portal de compras públicas. E aí, então, os fornecedores vão demonstrar interesse, lembrando que as qualificações do produto ou serviço estarão descritas em edital e vence o fornecedor que apresentar o menor preço. Então, o serviço público interessado vai escolher esse fornecedor, né, esse licitante, de acordo, então, com essa premissa do menor preço. Mas vale ressaltar que precisa seguir à risca o edital para que a qualificação desse licitante seja garantida. Então, que tenha, de fato, o desenvolvimento ali das exigências requeridas pelo serviço público. Em relação à atuação do enfermeiro na gestão dos recursos materiais, é essencial que o profissional enfermeiro consiga acompanhar a evolução e implantação de medidas para melhorar o desempenho do serviço, redefinindo prioridades, racionando recursos e acompanhando a produtividade. Por gerenciamento de custos em enfermagem, entende-se o processo administrativo que tem como objetivo controlar os custos. Então, a gente precisa ficar sempre de olho nos materiais que são utilizados para que o atendimento possa acontecer, né? Racionalizar esses custos de maneira que a gente não afete a qualidade do atendimento. Então, a tomada de decisão dos enfermeiros é eficiente, deve ser eficiente para a racionalização desses recursos disponíveis e limitados. A participação do enfermeiro nesse processo de compra de materiais está cada vez mais requisitada. Sempre aconteceu de maneira informal. Tá, o enfermeiro sempre participou deste processo, opinando, mas atualmente a participação oficial desses profissionais nesses processos está acontecendo de maneira mais efetiva e existe uma necessidade da incorporação desse profissional, dando pareceres técnicos de compra, especificando, ajudando a especificar os requisitos básicos para o fornecedor conseguir ofertar aquele bem ou aquele produto, né, ou aquele serviço, de maneira que a gente consegue contribuir com a descrição desse serviço ou desse produto por meio do edital. Então, como eu disse, o edital ele é fundamental para esse processo de compra, mas o edital precisa estar bem elaborado, precisa ter uma descrição bastante detalhada para que não venha a ter possíveis controvérsias ou então fazer a contratação de um fornecedor que oferte um produto ou um serviço que não vá responder à necessidade do serviço. Então, esse aspecto é muito importante. Então, nós finalizamos esse assunto referente à gestão dos recursos materiais na área do setor, então, do serviço público. Em relação à gestão dos recursos materiais, nós vamos assistir a um trecho de uma entrevista com a diretora de atenção básica do município de Rolândia, no interior do estado do Paraná, para que você consiga entender o que se faz em termos de gestão dos recursos materiais. E quando você fala de recursos materiais, recursos financeiros, como que é feito esse gerenciamento para o município? Enquanto diretora, eu sou responsável pelo gerenciamento dos recursos materiais e financeiros das unidades básicas. Aí as outras diretorias respondem pelo gerenciamento dos outros níveis de atenção. Então, como eu mencionei no início, se nós recebemos uma emenda parlamentar para aquisição de equipamentos, de materiais específicos, nós vamos direcionar qual é o material, qual é o equipamento, né, que nós vamos adquirir com aquele recurso. No serviço público, nós temos as modalidades de licitação. Então, eu não posso simplesmente fazer uma compra direta com um fornecedor que eu considere de melhor qualidade, que forneça um produto X. Eu tenho que fazer um processo público
para a aquisição daqueles recursos materiais, equipamentos ou materiais de consumo. Então, todo o processo é um processo público licitatório. Quando eu vou adquirir um equipamento, né, um material, que ele tem até um valor, por exemplo, menor, eu posso adquiri-lo por dispensa de licitação, se é uma urgência, se eu não tenho realmente, eu não estava previsto na minha programação anual, porque a programação anual de saúde ela não envolve somente as atividades, as ações, mas ela envolve também a programação dos meus recursos financeiros. Então, não estava previsto, é uma urgência que surgiu diante ali da demanda, da necessidade do serviço. Então, eu posso adquirir desde que ele tenha um valor menor por dispensa de licitação. Caso contrário, eu vou adquirir por meio de pregão, né, modalidade licitatória. E não somente recursos materiais, equipamentos e materiais de consumo, materiais permanentes, são adquiridos por modalidades de pregão ou de processo licitatório. Nós temos algumas outras modalidades, até mesmo de contratação, que são específicas do serviço público. Por exemplo, em Rolândia nós trabalhamos com editais de credenciamento para equipes médicas. O credenciamento ele é uma inexigibilidade de licitação. Então, os médicos nós contratamos empresas médicas que fornecem médicos para as unidades básicas de saúde, para o pronto atendimento, ginecologia, obstetrícia, pediatria, enfim, né, de acordo com a necessidade do município, mas um processo público aberto a todas as empresas que se interessarem. Então, todos esses processos que são específicos do serviço público. É diferente da gestão no serviço privado, onde eu poderia direcionar a compra e fazer uma compra direta com determinada empresa, se aquele produto atendesse às minhas necessidades. Eu tenho que montar um descritivo que atenda realmente às minhas necessidades, mas pensando no não direcionamento a nenhuma empresa, que eu garanta realmente que aquele processo seja um processo íntegro, transparente e que qualquer empresa fornecedora daquele produto venha participar se tiver interesse. É importante ressaltar também que, além desse processo da aquisição dos materiais, o gerenciamento dos materiais também ele é feito nas unidades básicas de saúde pelos coordenadores das UBSs. Então, os coordenadores das UBSs também são responsáveis pelo gerenciamento dos materiais, pelo cuidado realmente com esses equipamentos, né, o zelo realmente por manter esses equipamentos em condições adequadas para o uso, responsáveis pela manutenção programada, periódica. A manutenção preventiva é realizada por um profissional específico da Secretaria de Saúde e o enfermeiro, enquanto coordenador, ele também tem esse papel de gerenciar o estado, né, de utilização desses equipamentos e solicitar uma nova aquisição, uma substituição para a Secretaria sempre que for necessário. É importante conseguir visualizar a vivência de uma diretora de atenção básica. No momento da entrevista, ela acaba mencionando a importância do desenvolvimento desse processo licitatório. Então, ela menciona que as modalidades mais utilizadas é o pregão, tanto eletrônico quanto presencial, que visa essa transparência da aquisição de equipamentos e materiais para o setor público, levando em consideração a transparência e a otimização do custo público, que é com base na escolha do fornecedor que oferecer aquele produto, aquele equipamento ou serviço com o menor preço. Mas ela destaca a importância do desenvolvimento de alguns processos, então, mais simples, quando evidenciado e identificado uma necessidade emergente de aquisição de equipamentos e materiais para atender uma demanda. Um exemplo desses processos emergenciais foi a pandemia, né, que a gente vivencia, que acabou ampliando a demanda por atendimento em saúde e, consequentemente, foi necessário a aquisição de novos materiais, de novos equipamentos e até de algumas estruturas para que esse atendimento exponencial pudesse, então, ser contemplado. E, portanto, sabe-se que nessas condições não há, então, tempo hábil para que abra um edital, para que abra para a oferta desses
dos fornecedores para a escolha, então, do mais qualificado e daquele que oferece o menor preço. Então, nessas condições, abre outras possibilidades que não processo licitatório. Então, é muito importante entender também a relação entre os coordenadores, entre os gestores das unidades básicas de saúde, com a direção de atenção básica municipal e da articulação entre desses profissionais em prol do atendimento em saúde como um todo. E esse fragmento da entrevista conseguiu dar essa visão para você em termos de gestão em atenção básica. Esse é o nosso momento de interação. Até o momento eu não tive nenhum compartilhamento de dúvida ou então de alguma informação relacionada à temática, por isso eu vou dar continuidade ao nosso encontro. Então, vem comigo. Indicadores da atenção básica. Para o gerenciamento em saúde acontecer, é preciso que o gestor tenha em mãos os indicadores de saúde para conseguir entender a realidade da população e identificar possíveis fragilidades para que elas sejam contempladas, a oferta dos serviços possa acontecer de maneira mais qualificada e essas fragilidades possam ser, então, revertidas. Em relação a essa temática, quero que você me acompanhe no quadro. Nós temos que os indicadores, eles não são simplesmente números, mas eles atribuem valor a objetos, acontecimentos ou situações de acordo com os marcadores para se chegar a um resultado final, para o diagnóstico, por exemplo, de saúde de uma população. Então, os indicadores, eles servem para embasar a nossa análise crítica dos resultados obtidos e, então, planejar as ações em saúde. Além de possibilitar a melhoria contínua dos processos organizacionais e analisar comparativamente o desempenho de determinados serviços, setores, o próprio desempenho do serviço de um ano para o outro, para que a gente consiga, então, avaliar se o nosso serviço apresenta determinada qualidade ou não dessa prestação. Tá? Com isso, foi construído o CISPACTO, que é um sistema de registro de metas pactuadas por municípios, regiões de saúde, estados e o Distrito Federal. O que esse CISPACTO ele compreende, então, né? Ele dispõe sobre as regras do processo de pactuação das diretrizes, objetivos, metas e indicadores, com o objetivo de fortalecer o planejamento do SUS, né, e a implantação do contrato organizativo de ação pública da saúde. O CISPACTO nada mais é do que um instrumento virtual que tem como objetivo o preenchimento e o registro da pactuação de metas. Então, ele dispõe do processo de pactuação interfederativa dos indicadores, estabelecendo um rol desses indicadores, para os quais deverão ser pactuadas as metas anuais para os estados, municípios, regiões e regiões de saúde. Então, nada mais é do que um instrumento virtual em que vai fazer o preenchimento e registro das pactuações das metas, levando em consideração um rol, ou seja, várias opções de indicadores, tá? Levando em consideração a articulação entre Estado, município e regiões de saúde para que a demanda seja atendida da melhor forma possível. Em relação aos indicadores, aos níveis de atenção, nós temos aqui a atenção básica, ou também que nós chamamos de atenção primária, alguns desses indicadores que são relevantes para a análise dessa qualidade da assistência. Dentre elas, a cobertura de vacina tetravalente, a taxa de incidência de sífilis congênita, a proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera. Então, são esses alguns dos indicadores, tá? No que se refere à atenção ambulatorial e hospitalar de média complexidade, temos aqui a razão de exames citopatológicos do colo de útero em mulheres de 25 a 59 anos, razão de exames de mamografia realizados em mulheres de 50 a 69 anos e a razão de internações clínico-cirúrgicas de média complexidade. Então,
todos esses elementos, né, esses indicadores, eles conseguem dar um diagnóstico situacional. Então, por exemplo, se a cobertura da vacina ela está adequada, está acima ou então atende ao que foi esperado, nós temos uma expressão aqui de uma qualidade de atendimento de atenção básica. Haja visto que é uma das atribuições à vacinação da população. Taxa de incidência de sífilis congênita é descoberta no desenvolvimento ali das consultas pré-natais. Proporção de casos de cura de tuberculose pulmonar também é uma outra atribuição da atenção básica, que é dar continuidade ao tratamento e fazer com que as pessoas, então, consigam dar continuidade ao tratamento e, então, não ser mais aqueles pacientes que acabam desenvolvendo a doença e, de certa forma, transmitindo, tá? No que se refere ao atendimento ambulatorial, que é uma complexidade maior, exames citopatológicos, mamografia, né? E essa questão da internação clínico-cirúrgica de média complexidade também acaba dando uma visão sobre esse atendimento de média complexidade, tá? E o que se refere à proporção, né, de alta complexidade, a proporção de óbitos em menores de 15 anos que usaram as unidades de terapia intensiva, a proporção de óbitos nas internações por infarto agudo do miocárdio, que são alguns dos indicadores que vão fazer com que a gente compreenda se tem sido efetiva ou não essa atenção de alta complexidade, né? Ou seja, se essa proporção de óbitos tem caído, se tem melhorado, o que tem sido feito para fazer com que as pessoas elas sejam, que recebam um atendimento efetivo e que não tenham um desfecho trágico, como, por exemplo, o desenvolvimento do óbito do paciente. Então, essa pactuação a qual eu me referi, que é o CISPACTO, é quando municípios, estados ou regiões de saúde consigam, então, estabelecer metas, tá, para serem atingidas. Então, é que eu acabei utilizando aqui um parâmetro do Ministério da Saúde, para que você consiga compreender alguns desses indicadores e o desenvolvimento de meta. Então, os indicadores eles são colocados, eles podem ser construídos especificamente para cada município ou região de saúde, mas existem aqueles que já são elencados pelo Ministério da Saúde. E, é claro, o planejamento ele visa a obtenção de algumas metas e estabelecer alguns objetivos. Em relação aos indicadores, por exemplo, a proporção de vacinas selecionadas no calendário nacional de vacinação para crianças menores de 2 anos com cobertura vacinal preconizada. Então, a meta, nesse caso, né, nessa situação aqui hipotética, é de 80%. Então, que pelo menos 80% das crianças menores de 2 anos sejam vacinadas de acordo com o calendário vacinal de saúde para as vacinas que são preconizadas. Tá? Então, aqui que 80% consiga ser vacinada. Essa é uma meta que deve ser atingida. Tá? Número de casos novos de sífilis congênita em menor de 1 ano de idade. Então, aqui nós temos que a meta é atingir 77, que é um número absoluto. Tá? Em termos de mamografia, utilizada a unidade de medida razão, ou seja, né, então a relação de mamografias realizadas entre mulheres de 50 e 69 anos em relação à população feminina dessa mesma faixa etária no último ano. Tá? Então a razão, o parâmetro de referência é o número 1, então aqui o que é estabelecido é 0,4, então aproximadamente aí, vamos imaginar, quase 50% das mamografias para rastreamento realizado em mulheres entre 50 e 69 anos. Tá? Então a meta é atingir a razão de 0,4 entre as mulheres que realizaram e as mulheres com essa mesma faixa etária. E a taxa de mortalidade reduzir para 8,70. Então, isso quer dizer que, dentre 1.000 nascidos vivos,
o valor que se quer chegar é que, dentre 1.000, que apenas 8,7, né, aproximadamente aí 9 das crianças, então, vá a óbito. Então, provavelmente esse número ele é maior, por isso que a meta é reduzir para 8, tá, dentre 1.000. Mas é claro que essa pactuação, ela deve levar em consideração a pactuação feita pela Comissão de Intergestores Regional, realizado então por esses gestores das regionais de saúde. Essas metas, esses indicadores, eles devem passar por aprovação do Conselho, validar essas metas no CISPACTO e a homologação dessa respectiva validação das metas pela Secretaria Estadual de Saúde. Tá? Então, a pactuação é feita nas regiões, levando em consideração os gestores dos municípios, aprovação do Conselho Municipal de Saúde, possivelmente, né, posteriormente do Estado, validar essas metas pelo CISPACTO e a homologação da respectiva Secretaria Estadual de Saúde. Claro que isso deve levar em consideração o plano de saúde, que é desenvolvido para que os resultados, as metas e os objetivos sejam, então, buscados num período de 4 anos. Com isso, a gente precisa fazer a programação anual de saúde, os possíveis relatórios, para que cada ano a gente tenha uma ideia das metas que foram atingidas, nas melhorias que podem ser feitas para o próximo ano. Para o final da vigência do plano de saúde, a gente tem, então, uma avaliação positiva. Mas tudo isso leva em consideração também o plano plurianual. Só para recordar, o plano plurianual, ele define as prioridades com base no planejamento orçamentário, então, as metas de defesa de capital público, e isso leva em consideração a Lei de Diretriz Orçamentária e a Lei Orçamentária Anual, que vai estipular as questões orçamentárias para que se consiga definir o que se pode gastar, quais as metas e as prioridades para conseguir atingir as metas para os indicadores estabelecidos, mas é claro que a gente tem um recurso, né, um capital ali público que pode ser utilizado para a obtenção, então, para atingir essas metas. E é claro, nem sempre aquilo que a gente quer, a gente pode por conta da questão orçamentária. Então, esse planejamento plurianual leva em consideração essa questão orçamentária, sempre levando em consideração a LDO e a LOA, que são leis que acabam direcionando o gasto público para essas iniciativas. Então, é extremamente importante o desenvolvimento aí desse processo. E assim nós finalizamos essa questão, então, relacionada, então, aos indicadores de saúde e a maneira como os gestores acabam planejando o gasto orçamentário, a implementação de recursos financeiros para a obtenção e melhoria dos indicadores de saúde. E nesse momento foi possível discutir não só em relação à atenção básica, como também dos outros níveis de complexidade e densidade tecnológica de assistência em saúde. Vamos agora, né, trabalhar com essa temática indicadores de saúde, com base, então, no que a diretora de atenção básica do município de Rolândia pode dar enquanto contribuição relacionada às suas atribuições. Vamos assistir. Damos diversos indicadores no nosso dia a dia, nas unidades, e não só na atenção primária, né, em todos os níveis de atenção. Os indicadores, eles são utilizados, tanto os indicadores propostos pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria de Estado da Saúde, que são os indicadores do CISPACTO, quanto indicadores do próprio município. O município também pode criar indicadores de saúde? Pode, essa é uma das minhas atribuições na diretoria de atenção primária. É observar a nossa realidade de saúde e analisar se os indicadores que eu tenho hoje são suficientes ou não para avaliar e para estar melhorando essa prestação de cuidados na atenção primária. Então, esses indicadores, todos eles, integram o Plano Municipal de Saúde. O Plano Municipal de Saúde ele é realizado a cada 4 anos, mas ele direciona todo o nosso trabalho na gestão todos os dias, não vou nem falar anualmente, mas ele direciona realmente o nosso dia a dia de trabalho.
Acho que é importante resgatar um pouquinho do plano para vocês entenderem por que são escolhidos esses indicadores especificamente. O plano, então, ele é feito com uma projeção para 4 anos. Então, ele direciona as ações, as metas e os indicadores com uma projeção de execução em 4 anos. Mas, anualmente, nós temos a programação anual de saúde, que são indicadores retirados do Plano Municipal de Saúde, mas com metas adequadas para aquele ano. Então, se em 4 anos eu espero ter, por exemplo, 70% da minha população de idosos estratificados por meio do instrumento de avaliação, que é o IVCF-20, então, para isso, eu preciso, em 2019, por exemplo, estratificar 20% dessa população. Então, eu reduzo, né, e adequo esse indicador e a minha meta para aquele ano, para que ao final dos 4 anos eu atinja aquele indicador proposto no Plano Municipal de Saúde. Esses indicadores da Programação Anual de Saúde, eles são monitorados mensalmente pela Diretoria de Atenção Primária, por meio de relatórios, planilhas eletrônicas, e ao final de cada quadrimestre, ou seja, a cada 4 meses, nós prestamos contas para o Conselho Municipal de Saúde com relação ao alcance ou não desses indicadores. Então, as reuniões do Conselho Municipal de Saúde, elas são mensais, mas a cada 4 meses nós utilizamos a pauta para prestar as contas realmente e garantir, então, esse processo de transparência que é tão cobrado e tão necessário no serviço público. Com relação ainda à programação anual, além das prestações quadrimestrais, ao final do ano nós fazemos também o relatório anual de gestão. Então, todos os indicadores que nós pactuamos para aquele ano, eles são avaliados. Em todos os quadrimestres, nós fazemos análises parciais do alcance daqueles indicadores. Mas, ao final do ano, eu tenho que realmente justificar, caso eu não alcance, qual foi o motivo do não alcance, quais são as estratégias que eu já planejei para o próximo ano, para que no próximo ano eu consiga alcançar aqueles indicadores. Dentre os indicadores do CISPACTO, eu cito alguns que são muito importantes no nosso dia a dia, que é o número de óbitos prematuros pelas 4 principais doenças crônicas. Então, além disso, né, além dos óbitos prematuros, nós temos também o número de óbitos em mulheres em idade fértil, a mortalidade infantil, que ela é monitorada o tempo todo, em conjunto com a vigilância epidemiológica do município. Eles trazem os dados sobre a mortalidade infantil. Nós temos reuniões semanais, né, para discussão da situação em saúde, tanto epidemiológica quanto da atenção primária como um todo, e a pauta, né, sempre permeia a mortalidade infantil, que é um indicador que nós não queremos ter nenhum caso, né, e quando nós temos que trabalhar em cima daquele indicador para reduzir essa mortalidade infantil. Além disso, nós trabalhamos também com a razão de exames citopatológicos de útero, que é a nossa coleta do exame preventivo, né, a nossa citologia oncótica, a razão de mamografias, então quantas mamografias foram realizadas dentro da faixa etária. E aí nós temos alguns indicadores municipais. Então, em Rolândia, por exemplo, como nós estamos vivenciando esse processo da tutoria, dentre os itens avaliados pela tutoria, nós temos a estratificação de risco de pacientes hipertensos, diabéticos, das crianças, dos idosos, e para isso não tinham indicadores criados, né, que integrassem, por exemplo, o CISPACTO. Então foi necessário a criação de indicadores próprios do município. Então nós criamos o indicador que é a proporção de crianças estratificadas dentro da população de crianças acompanhadas, por exemplo. Além disso, a proporção de idosos estratificados, de hipertensos estratificados dentro da população respectiva acompanhada pela UBS. Então, são alguns exemplos dos indicadores e realmente, assim, reforçando para vocês, eles integram o nosso dia a dia, eles direcionam as nossas ações. Então, um exemplo bem prático, a gente precisa realmente monitorar os indicadores porque eu quero propor uma nova capacitação para a equipe sobre atendimento à urgência e emergência. Mas o meu indicador de mortalidade infantil mostra que a fragilidade maior nesse momento na equipe é a mortalidade infantil e não o atendimento à urgência e emergência.
Então, o indicador ele vai direcionar a nossa ação. Ele vai mostrar para mim qual ação é prioritária dentre todas as ações que eu tenho que realizar enquanto gestora da atenção primária. A fala da diretora, então, fecha esse conteúdo em relação à utilização dos indicadores para o planejamento em saúde. E para complementar ainda mais esse assunto, eu sugiro que você também assista a esse vídeo. Então, você pode acessar por meio, então, do site, do endereço, então, que eu coloco aqui, do link, ou escanear por meio do QR Code. É só você abrir a sua câmera, como se fosse para tirar uma foto. Não clique para tirar a foto, só posicione a câmera em relação aqui ao QR Code. Ele vai te direcionar para o site para você assistir ao vídeo, ou também, dependendo do seu celular, ele vai abrir uma abinha para que você clique nessa aba e você seja direcionado para assistir ao vídeo. Espero que você goste desse conteúdo e para complementar ainda mais. Esse conteúdo é referente ao gerente da unidade básica de saúde, aí vai te dar também várias informações em relação a esse profissional. Vamos então adiante? Vamos falar das fragilidades do processo gerencial na atenção básica. É claro que nem tudo, né, a gente consegue acabar, então, realizando. Existem algumas fragilidades, algumas barreiras para as atribuições, para a função do gestor, e é sobre esse assunto que nós vamos falar agora. Então, em relação a algumas fragilidades, temos o acúmulo de função, que acaba por sobrecarregar o enfermeiro, prejudicando o desenvolvimento do seu trabalho, né, além da eficiência da própria unidade em assistir a população. Os recursos humanos, que em alguns casos, na maioria das vezes, são escassos e geram ainda mais sobrecarga de atividade, prejudicando a qualidade prestada de atendimento à população, tá? Por meio, né, da dificuldade de atingir as metas pactuadas, a insuficiência de infraestrutura, insumos e materiais para os serviços de atenção básica, que acaba por comprometer a proposta do Ministério da Saúde, a falta de rede informatizada, de internet, que é outro problema para a gerência da atenção básica, impossibilitando os profissionais atuantes nas comunidades de lançarem os dados, os relatórios preenchidos no eSUS, né, que acaba gerando um retrabalho. Excesso de planilhas e papéis que acabam por reduzir a gerência à burocracia e tende a tornar mecânica essa dimensão do processo de trabalho do enfermeiro. Além da gestão hierarquizada e verticalizada, criando dificuldades gerenciais e fragmentação do processo de trabalho em quase todas as áreas, embora o Sistema Único de Saúde enfatize a descentralização, né? A dificuldade de comunicação entre os vários níveis do sistema de saúde, fato caracterizado pela falta de informação, gerando insegurança e conflito, além dos conflitos ideológicos que faz com que os gerentes se situem numa delicada posição administrativa para desenvolver um processo de trabalho que seja adequado às necessidades de saúde e às diferentes realidades numa estrutura mínima. Então, essas são algumas das fragilidades e dificuldades para o desenvolvimento das atribuições do gestor de atenção básica. Na verdade, não só de atenção básica, mas no que se refere à esfera pública de assistência em saúde. Vamos agora responder uma questão vinculada à temática que vimos anteriormente, então quero que você me acompanhe. Eu selecionei aqui uma questão de concurso público do ano de 2019. No texto base ele fala da gestão dos recursos materiais nas unidades de saúde e das atribuições do enfermeiro envolvendo as funções de previsão, provisão, organização e controle. Em relação à previsão de material realizada pelo enfermeiro, analise as alternativas e identifique as corretas. Primeiro, analisar a especificidade da unidade, as características da clientela e frequência no uso dos materiais. Então, é uma afirmativa verdadeira. 2, basear-se no comportamento do consumo do material no passado e em uma estimativa na sua tendência no futuro. Então, também é verdadeira.
E 3, analisar o local de guarda, durabilidade do material e periodicidade na reposição do mesmo. Também é verdadeira. Nós temos que a alternativa correta é a afirmativa E. Então, é a alternativa E. As afirmativas 1, 2 e 3 estão corretas. Espero que você tenha acertado. Esse é o nosso momento de interação, então vamos para o nosso game. Vou esperar um minutinho para que você consiga entrar no game. Na sequência, eu dou início e, posteriormente, finalizo esse nosso encontro. Vamos lá, eu vou dar início ao nosso game, considerando o nosso tempo, eu não vou conseguir estender muito tempo para você entrar no game, então vamos para a primeira pergunta. Primeira pergunta: qual modalidade de licitação é utilizada para a escolha de trabalho técnico ou científico? Pregão, concorrência, leilão ou concurso? Qual modalidade de licitação é utilizada para a escolha de trabalho técnico ou científico? Pregão, concorrência, leilão ou concurso? Então, 2 pessoas acertaram. Então, a modalidade de licitação que é utilizada para a escolha de trabalho técnico ou científico é o concurso. A Jocélia está em primeiro lugar, seguida da Ana, da Rebeca, da Brenda e do Lucas. Segunda pergunta: a premissa do pregão é escolher a proposta de menor preço, falso ou verdadeiro? A premissa do pregão é escolher a proposta de menor preço, falso ou verdadeiro? Três pessoas acertaram, então a premissa do pregão, tanto eletrônico quanto presencial, é escolher a proposta de menor preço. Então a Jocélia continua em primeiro lugar, seguida da Ana, da Rebeca, da Brenda e do Lucas. Terceira pergunta: qual instrumento de planejamento define as prioridades com base na despesa de capital? O plano de saúde ou o plano plurianual de saúde? Qual instrumento de planejamento define as prioridades com base na despesa de capital? Plano de saúde ou plano plurianual de saúde?
4 pessoas acertaram, é o Plano Plurianual de Saúde. Jocélia está em primeiro lugar, seguida da Ana, da Rebeca, da Brenda e do Lucas. Quarta e última pergunta. O CISPacto é um instrumento virtual que visa o preenchimento e registro da pactuação de metas. Falso ou verdadeiro? O CISPacto é um instrumento virtual que visa o preenchimento e registro da pactuação de metas. Falso ou verdadeiro? Todo mundo acertou, então o CISPacto é um instrumento virtual, verdadeiro. Então, o nosso pódio ficou em terceiro lugar a Rebeca, em segundo a Ana e em primeiro Jocélia. Parabéns para todos que ficaram no ranking e para todos que participaram do nosso game. E agora nós vamos recapitular os assuntos vistos ao longo desse encontro. Então, nós falamos sobre a atuação gerencial do enfermeiro na atenção básica, os indicadores de atenção básica com base no CISPacto, a gestão dos recursos materiais e as fragilidades no gerenciamento da atenção básica. E assim nós finalizamos mais um encontro dessa disciplina, momento esse de aprofundamento de alguns conteúdos específicos da temática principal dessa disciplina. Na próxima aula, nas próximas aulas você vai ter a companhia das outras professoras do curso. Eu também estarei com você em algum outro momento. E então nós vamos caminhando para o aprofundamento dos conteúdos relacionados a essa temática gestão em saúde. Muito obrigada pela companhia e pela participação. Eu te vejo numa próxima oportunidade. Até lá!